ele vai ter essa margem decisória. E aí entra, olha o que é interessante como o direito administrativo se entrelaça. Entra lá o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. O que é razoável nesse momento? O que é proporcional? Por causa de um produto só, eu interditar o estabelecimento por 15 dias, isso é proporcional? Não, né? Não. Então, ele vai decidir entre uma situação e outra. E isso é o exercício do quê? Do poder discricionário, tá? Para ser mais simples, e talvez mais simples e impossível, imagine eu de novo, na polícia rodoviária, na rodovia, e eu vou fazer uma operação. Tem como eu abordar todos os veículos que passam pela rodovia? Não tem, não tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher quais os critérios. Até hoje eu não sei. Até hoje eu não sei, ninguém me ensinou, mas é assim, ó, eu olho e dá um estalo. Tipo, a gente vai formatando na nossa cabeça situações, certo? Então, assim, ó, fiz um preto, rebaixado, ó, deve ter alguma alteração. É tirocínio, né? Aborda. Tá, mas e quem que escolheu isso? Eu. Exercício do poder discricionário, vou abordar esse, não o outro que estava atrás. O outro que estava atrás estava pior do que ele ainda, mas eu vou escolher entre uma ou outra. O que é isso? Exercício do poder discricionário. Vocês conseguiram entender isso? Então tá. Então olha comigo ali, ó. Ou no material de vocês, que também é tranquilo, tá? Ó, tô que nem o Bolsonaro, cara. Vamos lá. O que é a discricionariedade? A discricionariedade é a situação na qual o texto legal confere margem de opção ao administrador, de modo que esse possa verificar a solução mais adequada ao caso concreto, nos termos da lei. Aqui é um juízo de conveniência e oportunidade por parte do administrador dentro dos limites da lei, na busca pelo interesse público. É o mérito administrativo, ou seja, o poder de escolha. Ademais, a discricionariedade pode ser verificada tanto na realização do ato administrativo quanto na sua revogação, quando não mais oportuno ou conveniente. Assunto isso de ato administrativo. O que é vinculação? O ato já estabelece o único comportamento possível a ser tomado pelo administrador diante de casos concretos, sem nenhuma liberdade para juízo de conveniência ou oportunidade. Assim, preenchidos os requisitos legais, o agente é obrigado a praticar o ato definido em lei. A lei não somente prevê o ato, mas determina a atuação do agente sempre que a previsão legal se concretizar. Ademais, preenchidos os requisitos pelo terceiro, haverá direito adquirido do ato descrito em lei, havendo um direito subjetivo a ser exigido. Último exemplo aqui, e a gente passa, então, para o poder normativo. Você quer comprar uma arma de fogo. Resolvi. Minha proteção, está tudo muito perigoso, quero comprar uma arma de fogo. O que é necessário para que tu compre uma arma de fogo? Uma autorização do Estado para você comprar uma arma de fogo. A autorização é o quê? A autorização não vou falar permissão para vocês não confundir, mas é assim, ó, é uma anuência do Estado a título precário com base na discricionariedade. Eles vão analisar, tu vai ter que fazer um teste psicológico, vai ter que fazer um cursinho de tiro, tudo, e eles vão olhar no final assim, ó, autoriza ou não autoriza? O que é isso? Discricionário, tá? Agora, olha o outro lado, exemplo de vinculação. Tu quer uma licença para conduzir veículos automotores. O que é isso? CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Alfabetizado, perfeito. Fez o testezinho de volante, fez o testezinho escrito ali e tal. Tem como o Estado chegar para tu e falar, não, eu acho que eu não vou te conceder a habilitação. Tem? Não. Licença é uma anuência do Estado, agora não a título precário, a título contínuo, certo? E ela é exercida com direito subjetivo. Tu cumpriu todos os requisitos, o Estado é obrigado a te conceder a licença. Perfeito? Tranquilo?
Tranquilo, né? Não, não está tranquilo, professor. Está bem confuso. Ó, vamos lá. Então, presta atenção agora na classificação. Tu viu ali que eu sigo o lado que não considera discricionariedade e vinculação. Então, assim, ó, poder regulamentar, poder disciplinar, poder hierárquico e poder de polícia. Tranquilo? Isso, gente, assim, ó, tem que estar muito vivo na nossa mente. Por quê? Porque as questões, elas são muito simples, entende? O que a banca tenta fazer? Misturar um e outro. Misturar, põe características de um poder em outro poder. Então, assim, ó, se tu pega no geral, se tu entende o que cada um faz, a característica de cada um, tu matou, tu vai matar as questões aí frouxo, tranquilo, tá? Então, olha só, poder regulamentar. Gente, presta atenção na seguinte situação, assim, ó. Poder regulamentar, ele vai existir duas formas distintas. Posso falar até em três, mas assim, ó, melhor duas para não complicar. Primeira forma, poder regulamentar, poder normativo, né? Mesma coisa, tá? Normativo, regulamentar é a mesma coisa, tá? Ele vai existir para explicar a fiel execução de uma lei. Pensa uma lei formal. Essa lei ela foi proposta no Congresso, digamos, um exemplo, foi proposta, ela passou por votação, passou por todas as comissões, tal. Ela foi votada, no final ela foi encaminhada para o chefe do Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo sancionou essa lei, publicou e ela entrou em vigência. Legal? É o suficiente para que ela seja posta em prática? Não, gente. Tem muita lei que ela vem ali, ó, 4, 5, 10, 13 artigos e deixa no vácuo. Oh, professor, não estou entendendo. Pensa comigo aqui, ó. Uma lei sobre imposto de renda. Uma lei voltada aí para tributação. Imposto de renda. Ela diz a lei ali certinho, uma lei complementar, ali diz ali certinho, tal. É o suficiente para que você saiba como que vai ser o imposto de renda, como que você vai fazer a declaração? Não. Existem aí depois instruções normativas dentro da Receita Federal, abaixo dessa lei, explicando ela. E essa é a primeira função aqui, ó, do poder regulamentar, é explicar a lei como que ela vai ser posta em prática, qual a fiel execução dela. Gente, aqui, ó, dentro do poder regulamentar, a gente vai ouvir falar muito na figura do decreto. E no decreto, a doutrina, ela separa o decreto aqui, ó, em três possibilidades. Gente, olha ali, ó, olha comigo ali, ó. São as três possibilidades de decreto. Decreto regulamentar ou executivo, o que ele é? É esse que explica a lei. Ele explica a lei, pronto. Então, ele vai dizer assim, ó, determinada lei, ela vai ser posta em prática da seguinte forma, assim. A primeira pergunta que vem à nossa mente, posso criar alguma obrigação nesse decreto pelo poder regulamentar que não esteja prevista na lei?
Não posso, por quê? Porque é prerrogativa do poder legislativo inovar no mundo jurídico, ou seja, criar a obrigação. Tu lembra que na Constituição, você já deve ter estudado isso lá em Constitucional, que existe lá no artigo 5º o inciso que diz assim, ó, ninguém fará nada, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Só o poder legislativo tem essa possibilidade, essa prerrogativa de criar uma lei, só. Então, assim, ó, a primeira característica desse decreto regulamentar, ele não pode criar nada que não esteja já previsto na lei. Ele só vai o quê? Explicar como que essa lei vai ser posta em prática. Qual a fiel execução dessa lei. Tá? Essa é a primeira possibilidade. O seguinte, decreto autorizado nessa circunstância que o próprio Poder Legislativo, quando ele elabora essa lei, ele já diz assim, ó, determinada situação será explicada, será editada pelo chefe do Poder Executivo. E daí o chefe do Poder Executivo, certinho dentro desse quadradinho que o Poder Legislativo cedeu para ele, ele vai dizer assim, ó, faça desse jeito, faça desse jeito, faça desse jeito. Entenderam isso? Tranquilo? Agora passa aqui, ó, decreto autônomo, a última possibilidade. Aqui sim, ele dá uma invadida no poder legislativo, mas com autorização constitucional, prevista lá no artigo 84, inciso 6º. E existem aqui, ó, duas possibilidades só que o chefe do Poder Executivo pode lançar mão para utilizar o decreto autônomo. E a primeira delas é o quê? Para organizar a administração pública federal, sem que haja acréscimo de gastos ao erário público. Essa é a primeira possibilidade. Então, ele, mediante decreto autônomo, com base no artigo 84, inciso 6 da Constituição, ele pode organizar a administração pública federal. Beleza? Segunda possibilidade aqui, ó, ele pode extinguir cargos vagos. Professor, o cargo ele não está vago. Pode extinguir? Não, é só o vago. Ipsis literis, é o que a Constituição diz. Qual a interpretação que a gente tem que fazer assim? Ó, como que se cria um cargo? A gente ainda não teve a aula sobre agente público, mas como que se cria um cargo? Por lei. Como que se extingue um cargo? Por lei. Aí vem o decreto autônomo e abre a possibilidade do chefe do Poder Executivo extinguir um cargo quando vago por decreto autônomo. Aonde que está previsto isso? Artigo 84, inciso 6 da Constituição. Tranquilo isso? Tranquilo isso? Beleza? Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Ó, a Constituição confere ao Poder Legislativo a função típica de criar direitos. O que é a função típica de criar direitos? Gente, assim, ó, cada poder, e agora estou falando da tripartição, lá, segundo Montesquieu, tripartição de poderes. Cada um tem a sua função típica. Por exemplo, a função típica do Poder Judiciário é qual? Fazer a coisa julgada. O único que pode transitar em julgado, passar em julgado uma lide, é o Poder Judiciário. Poder Legislativo, qual é a função típica? Inovar o mundo jurídico, criar lei. É só o Poder Legislativo que pode fazer isso. Função típica deles, tá? Poder Executivo, a função administrativa. É característica primeira do Poder Executivo, tá? Direitos e obrigações por meio de normas, mas a administração pública possui competência normativa atípica. Isso quer dizer que a administração pública também poderá editar normas, desde que elas não inovem o mundo jurídico. Logo, o regulamento é um auxiliar da lei, pois onde se estabelecem, alteram ou extinguem direitos, não pode haver regulamento por clara invasão de competência legislativa. Assim, devemos lembrar sempre que obrigações primárias impostas por lei, obrigações subsidiárias
são requisitos que devem ser observados pelos administrados para que se alcance o objetivo imposto em lei. Isso aqui a doutrina ela traz essa ideia assim, ó. Obrigação primária, quem cria? Lei formal. Obrigação subsidiária, pode ser sim por intermédio de um decreto, que daí eles chamam de obrigação subsidiária em primeiro grau, ou outros dispositivos infralegais, tipo resolução, tal, que é ali uma obrigação subsidiária em segundo grau. Isso eu já estou invadindo lá na parte da doutrina e não é tão interessante fazer isso agora, tá? Fechou isso daqui, pessoal? Entenderam? Tranquilo? Olha só, o que eu falei para vocês assim, ó. Explica a execução da lei ou o autônomo, tá? Agora, turma, pensa comigo assim, ó. Esse poder regulamentar, esse poder normativo, essa possibilidade do chefe do Poder Executivo editar uma norma com caráter geral e abstrato, tem que ter algum controle em cima disso. Não pode ser a bangu o negócio, né? Não pode o chefe do Poder Executivo, ele ficou louco, começa a criar... Não, tem que ter um controle, certo? E esse controle, ele sofre essas 3 vias aqui, ó. Essas 3 vias. Primeira via, a via normal do Poder Judiciário, tá? Um controle sobre os atos. Sobre os atos. Eu quero saber aqui, ó. Atos ilegais e que causem lesão a direito. Então, pensa aqui comigo. Editado um decreto para explicar a fiel execução de uma lei. Esse decreto tem em sua estrutura ali um dispositivo que ele é inconstitucional. Pode isso? Não, não pode. Quem que vai exercer esse controle? O Poder Judiciário aqui, ó. Poder Judiciário, obviamente, quando provocado. O Poder Judiciário tem essa característica, né? Ele só age quando provocado. Tipo, o juiz ele não sai aí lendo os decretos para ver se está tudo certo. Não. Ele foi provocado, alguém foi lá e provocou, ele fez análise ali em cima, disse, não, isso daqui está ilegal, ou isso daqui está inconstitucional. Controle exercido pelo Poder Judiciário. Acontece isso? Direto, né? Direto, tá? Segundo ponto, Poder Legislativo. Lembra que eu falei para vocês dessa figura aqui, ó, o decreto autorizado. Poder Legislativo, ele vai lá, ele vota, ele constrói uma legislação nova, uma lei nova, e ele deixa lá uma caixinha lá, ó, um espacinho vazio assim, e diz assim, ó, aqui dentro o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo vai poder escrever algumas coisinhas aqui, ó. Vai poder editar algumas normas aqui, certo? Agora, quando o chefe do Poder Executivo fica louco e edita além do limite que foi dado pelo Poder Legislativo, o que acontece? O Poder Legislativo, ele vem e ele pode sustar os atos administrativos que exorbitem o poder regulamentar. Tu quer um exemplo prático disso? Onde é que a gente vê direto essa discussão? Lembra que agora, um tempo atrás, aqui eu estava lá no STF, o pessoal discutindo sobre as resoluções no trânsito. O que é uma resolução no trânsito? Explicando uma lei, certo? Tu pega, por exemplo, aqui, ó, tem lá no Código de Trânsito uma infração que diz assim, ó, tu usar películas em áreas envidraçadas do veículo, tal. Vem uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito e ela explica como que será essa fiscalização. Perfeito? A discussão que estava lá no STF era a seguinte, assim, ó, cara, os caras estão inventando coisa, tipo a história da cadeirinha. Pois não está na lei. O Conselho Nacional de Trânsito está inventando essa obrigação. E se ele está inventando uma obrigação, ele está invadindo um espaço que é do Poder Legislativo, porque quem inventa a obrigação é o Poder Legislativo, certo? E lá em cima estava essa discussão direto. Por quê? Porque inovar o mundo jurídico é típico do Poder Legislativo, gente. Não pode o chefe do Poder Executivo exorbitar essa função aí. E a última forma de controle do poder normativo é pelo próprio Poder Executivo. E daí ele vem e anula os atos quando ilegais ou revoga eles quando inoportunos ou inconvenientes. Existe um princípio
implícito, ou seja, princípio que não está expresso lá na Constituição, mas é muito importante no direito administrativo, que encampa essa possibilidade aqui, ó. Ela sabe que eu perdi uma caixa de bis para ela uma vez por causa disso daí. Falando em caixa de bis, hoje vai ter, peço ali o apoio de vocês, né, para ficar até o final da aula, porque hoje vai ter aquele Kahoot que vale caixa de bis, né? Vale caixa de bis. Entenderam isso daqui, pessoal? Tranquilo, né? Mais simples impossível. Deixa eu fazer um controle da hora aqui, tá? Ó. Minha esposa perguntando se eu tenho aula hoje. Falei a semana inteira para ela que eu tinha aula hoje, né, cara? Aí eu deixei minha filha na vovó. Aí mandei, né, disse, não esquece de pegar a Ana na vovó. E ela mandando agora, mas tu tem aula hoje? Pô, falei a semana inteira que eu tinha aula hoje, cara. Turma, tranquilo? Vamos para cima, né? Vamos para cima. 8 horas, daqui a pouquinho a gente já faz uma pausa. Troca, pô. Olha lá, só um lembretezinho aqui importante também. O regulamento é veiculado por meio do decreto. O decreto é a forma, o regulamento é o conteúdo. O decreto é assim, sempre quando o chefe do Poder Executivo ele quer conversar por intermédio do Poder Normativo, ele fala como? Por intermédio de decreto. É o nome, decreto. Essas 3 formas, decreto, tá? E dentro do decreto, imagina que o decreto ele é um envelope, e dentro do envelope tem uma folha escrita. O regulamento está dentro, que é o conteúdo, tá? Porque às vezes a gente tem muito nome, decreto, regulamento, resolução, instrução normativa, é muita coisa. Não, tranquilo, gente. O chefe do Poder Executivo, ele quer conversar por intermédio do poder normativo, ele usa o decreto. Dentro dele é o regulamento. Simples assim. Vamos para uma questãozinha ali, turma? Vamos lá? Olha só, um dos poderes da administração é o poder regulamentar, que corresponde ao poder de... Eu não vou ler, eu vou dar um tempinho, enquanto isso eu vou lá pegar um copo d'água. Fabiano, tá bem aí, Fabiano? Tá tranquilo? Passou a mágoa, tá... E eu vou poder respirar um pouco também. Turma, chegamos à resposta, é isso? Chegamos, né? Fácil, mais fácil impossível, né? Hã? Agora eu tô todo... Deixa eu arrumar aqui certinho. Olha só. Alternativa A, organizar atividades administrativas mediante edição de regulamentos e portarias. É organizar a atividade administrativa? Não. Estamos falando de outro poder, a gente já vai ver na frente. Aplicar sanções administrativas, estamos falando de outro poder, a gente já vai ver na frente. Instituir limitações às atividades de particulares, estamos falando de outro poder que a gente vai ver na frente também. Controlar a atividade de órgãos inferiores, delegando ou avocando atribuições. Qual que é a alternativa correta? Pois é, a única que eu não li, né, cara? Já deixei ela de propósito, né? Editar normas complementares à lei para fiel execução. Sempre, gente, analise essa situação assim, Sempre vai estar assim, na cara. Aqui, no final da aula, tu vai vir... Aqui tu vai conseguir assim, organizar atividades, poder hierárquico, aplicar sanções, poder disciplinar, instituir o poder de polícia, controlar a atividade delegando o poder hierárquico. Tu vai vir e vai apontar certinho. Por quê? Porque é muito simples.
É muito simples, tu sabe a função, a característica principal de cada poder e tu não erra mais questão acerca desse assunto aí. Fechou? Tranquilo? Então tá. Passamos aqui, ó, poder hierárquico. Olha só, presta atenção. Dentro da estrutura da administração pública, o que é o Estado, cara? O Estado ele é gigante. O Estado é gigante, cara. O Estado é enorme, cara. Enorme. Como que eu faço para organizar tudo isso? Vou citar só um exemplo aqui, ó. Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Hoje, a gente tem em torno de 10 mil homens. Como que o comandante-geral, como que ele senta na mesa dele lá em Florianópolis e como que ele sabe que eu vou estar trabalhando aqui em Painel? Ele sabe, certinho. Por quê? Porque dentro da possibilidade do poder hierárquico existe um escalonamento, um regramento entre superior e subordinado que permite esse controle. Para que acontece isso? Para que o Estado possa se dinamizar, para que ele possa trabalhar. Imagina se fosse tudo uma bagunça, cara. Não tem hierarquia. Aqui vige o comunismo dentro da administração pública. Cada um faz o que quer. Bah, cara, eu era o primeiro que já não ia mais trabalhar, né, cara? Não, aqui ó, o poder hierárquico é esse escalonamento, essa possibilidade de ter aqui ó, uma estrutura dentro da administração pública organizada de forma a facilitar o desempenho da função pública e o alcance daquela finalidade pública que é o principal interesse do Estado, certo? E assim, ó, o que eu quero... sobre isso é importantíssimo você gravar o que eu vou falar agora, tá? Olha só, o poder hierárquico, gente, pensa comigo aqui, ele é o chefe do Poder Executivo. Abaixo dele, secretarias, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Infraestrutura. Os secretários, certo? Estudamos isso em organização administrativa. Diretorias embaixo aqui, ó, certo? Parte toda de execução embaixo aqui, ó, tudo escalonadinho, tudo hierarquicamente posto. Cara, ele está lá em Porto Alegre, sentadinho em Porto Alegre, e ele sabe no Rio Grande inteiro tudo o que está acontecendo. Sabe tudo o que está acontecendo. Por quê? Porque o poder hierárquico permite isso. Tranquilo? Falei para vocês que tinha uma coisa muito importante nesse ponto aqui, ó. Lembra quando a gente estudou ali na revisão administração pública indireta? O que é administração pública indireta? Estou criando uma entidade administrativa. Então tem aqui, ó, eu quem? Estado, certo? Posso executar o serviço público de duas formas diferentes, para resumir o negócio. Primeira forma, para cá. Eu mesmo, ó, eu mesmo. Segunda forma, criar uma entidade. E ele resolve o quê? Criar uma entidade. Vamos dar um nome para essa entidade? Autarquia. Exemplo de autarquia. Dentro do INSS, em nível federal, é uma autarquia, certo? O que eu quero que vocês entendam nesse momento? Aqui, para cá, não existe mais o exercício do poder hierárquico. Aqui, para cá, vai existir sempre o exercício do poder hierárquico. Por que, professor, que na administração pública indireta não existe o exercício do poder hierárquico? Agora é outra pessoa jurídica diferente. Foi criado uma entidade administrativa. Tá, professor, então não existe controle nenhum sobre ele? Existe, e tem até um nome para isso. Controle de tutela, um controle de supervisão sobre aquela entidade que foi criada. E o chefe do Poder Executivo, ele só vai olhar para aquela autarquia que foi criada e vai ver assim, ó,
a lei diz que a finalidade da sua criação é essa. Está cumprindo? Tutela finalística. Está cumprindo, é isso. Posso entrar lá e dizer o que a autarquia vai fazer? Não posso, não posso. Acontece isso, professor? Claro, né, cara? Mas assim, ó, não posso, tá? Imagine assim, ó, vou simplificar mais o exemplo ainda. Lembra o fuzuê que está o INSS aí? INSS está faltando servidor, tá, tem represado um monte de situações lá. Aí pensa comigo, chefe do Poder Executivo, quem? Bolsonaro. Bolsonaro chega lá me leve lá no INSS que eu quero resolver essa merda aí hoje. Chega lá, seguinte, vamos fazer isso, vamos colocar os militares aqui, vamos... Pode fazer isso? Não pode, cara, porque a única tutela que ele, não é nem ele, é o Ministério da Seguridade Social que faz essa tutela de supervisão sobre a autarquia. Só olha assim, ó, tá cumprindo? Beleza, fechou. Agora a gestão quem faz é a própria autarquia, tá? Então assim, ó, lembra comigo, entre o ente criador e o ente criado, ou seja, entre a administração pública de um modo geral, aqui, ó, o Estado e a autarquia, não existe o quê? Poder hierárquico. Beleza? Vamos gravar isso? Vamos gravar? Não esquece isso, gente. Não esquece isso. Eu vou apagar agora porque ficou feio isso aqui pra caramba, cara. Ficou... Tá? Tranquilo? Aonde que eu vou ver claro demais o poder hierárquico? Dentro do escalonamento de órgãos, dentro da administração pública direta. Aí aqui é tudo muito claro, assim, o exercício do poder hierárquico. E o que ele diz assim, ó? Trata-se de atribuição concedida ao administrador para organizar, distribuir e principalmente escalonar as funções de seus órgãos, sendo o poder que a administração tem de se estruturar internamente, determinando uma relação de hierarquia e subordinação entre os órgãos e agentes. É uma estruturação interna da atividade pública, de forma que não existe manifestação de hierarquia externa, ou seja, entre pessoas jurídicas diferentes. Resumiu o que eu acabei de falar para vocês aqui, tá? Beleza? Qual a característica? Aqui, ó, dever de fiscalizar, dever de obediência às normas superiores, controle sobre a atividade dos órgãos inferiores para verificar a legalidade de seus atos, poder de anular os atos ilegais e revogar os inoportunos e inconvenientes, bem como atribuições de delegar ou avocar competência. Imagine agora a estrutura estatal, tá? Imagine a estrutura estatal. Nessa proposta que eu fiz sobre hierarquia, órgão superior, órgãos subordinados. Olha como isso se encaixa perfeitamente. Dever de fiscalizar. Dever de fiscalizar. Superior, olhando para baixo, assim, ó. Pô, os caras estão trabalhando bem. Beleza. Pô, os caras estão acochambrando. Não está muito legal. Tá, o que ele está fazendo? Fiscalizando. Perfeito? Ó, dever de obediência às ordens superiores. Parte de baixo da tabela, olhando para cima, assim, ó. Pô, o cara mandou eu trabalhar. Putz, vou ter que trabalhar. Dever de obediência, certo? Poder de anular os atos ilegais e revogar os inoportunos. Superior, aqui, olha para baixo. O cara praticou um ato ilegal. Ele tem o dever de anular esse ato. Praticou agora ato que seja inoportuno ou inconveniente. Possibilidade de revogar esse ato com critérios de conveniência e oportunidade. E por último aqui, ó, delegar e avocar competências. A situação é muito simples. Quando que eu delego? Aqui, ó, superior, tá? Competência comum aos dois, delego para o inferior fazer. Avocar, sentido contrário, função, atribuição, competência comum aos dois, está na parte de baixo, parte de cima vai lá e puxa essa competência para cima. Só que aqui, pessoal, aqui, ó, na possibilidade de delegar, eu quero falar sobre isso daqui, ó. Existem três
Situações em que não se pode delegar competência. Nessa hierarquia. Eu não posso delegar, tá? Não posso delegar. Primeira delas ali, ó, no caso de competência exclusiva. Lembra que nos exemplos eu falei aqui, ó, competência comum dos dois. Pode ter essa possibilidade. Agora não, competência exclusiva. Não posso delegar. Segunda situação ali, ó, decisão de recurso hierárquico. Isso tem um sentido muito lógico, gente, tem um sentido muito lógico. Imagina aqui, ó, que na parte, eu estou aqui na base da pirâmide, certo? E eu faço um pedido para o meu superior imediato. E ele indefere esse meu pedido. Se ele for responsável pelo recurso, vai adiantar alguma coisa? Não, porque ele já disse não a primeira vez, eu tenho que ter uma outra possibilidade em cima. Então, não pode a parte que está em cima. Não, analise tu mesmo o recurso aí. Não pode, cara, não pode. E daí, assim, ó, edição de atos normativos. Isso não tem como a possibilidade de ser delegado também, porque é função primordial daquele que teve competência para isso. Tranquilo isso? Não é? Eu sei que não é, cara, eu sei que não é. Ó, gente, assim, ó, direito administrativo é isso, tá? O primeiro, eu sempre brinco com o pessoal, que eu chego com a caçamba cheia e basculo no meio da sala, assim.